Não estou preocupado em querer ser grande entre os homens, mas gerar vida entre os homens. E nós só geramos vida através do alimento sólido, verdadeiro e genuíno, que é a palavra de Deus, que é o próprio Deus, que é o próprio Cristo. Amém? Amém. Glórias a Deus. Glórias a Deus por mais uma noite. Estamos aqui reunidos, orando, confraternizando e falando das coisas que o Senhor fez, faz e há de fazer. E hoje, dando continuidade, ao que nós estávamos falando aqui agora há pouco, a respeito das coisas que faz o Senhor, eu quero falar um pouco a respeito de Provérbios 6, de 1 a 9. Se quiser abrir. Coloca também. Por enquanto, espero não precisar, né? Aqui eu não preciso. Ou 6 ou meia dúzia, você escolhe. A casa de 12, 12 de 3. De 1 a 9. Vamos lá? Filho meu, se ficastes porfiador do teu próximo e te empenhaste por um estranho, estás enredado pelos teus lábios. Estás preso pelas palavras da tua boca. Faze, pois, isto agora, filho meu, e livra-te, pois já caíste nas mãos do teu próximo. Vai, humilha-te e importuna o teu próximo. Não dês sono aos teus olhos, nem adormecimento às tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador e como a ave da mão do passarinheiro. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Considera os seus caminhos e sê sábio, a qual, não tendo chefe, nem superintendente, nem governador, no verão faz a provisão do seu mantimento e ajunta o seu alimento no tempo da ceifa. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Lendo essa passagem, e na realidade eu fui ler essa passagem depois de quarta-feira passada. Amém. Que surgiu uma fala aqui a respeito, o pastor Cleide falou que vai trazer um estudo aí profundo a respeito Da preguiça? a respeito disso aqui. Entendi. Eu não quero nem falar para não criar expectativas, porque eu dei uma olhada ali, mas aí acabou que me veio outra coisa e não aquilo a qual ele falou. Mas o que me veio à mente, depois de tanto ler, é interessante a associação que o escritor faz aqui entre a vida da formiga e a vida do servo de Deus. E eu queria me atentar a algumas características específicas da formiga. E aí eu fui olhar algumas características específicas da formiga.
Ponto. Primeiro, incansáveis, determinadas, socialmente organizadas. Os grupos no formigueiro têm suas funções determinadas e cada indivíduo sua tarefa específica. Todos os indivíduos se empenham de forma exemplar para realizar o seu trabalho, cooperando para o desenvolvimento e bem-estar da colônia, conforme o propósito estabelecido. Aí entra a falta de egoísmo, aí entra, que aí eu acho que está vinculado àquilo, pastor Cleide, que o senhor falou, o estudo que o senhor vai dar, eu acho que por conta disso daí a gente acaba entrando naquele propósito, pelo menos foi a única coisa que eu consegui captar naquilo ali, por enquanto. E o cuidado, o zelo com cada um individualmente. Mas o fato é, eu não quero entrar nessas questões clássicas desse texto, né? Como ficar por fiança, questões de dívida, a questão da preguiça e outros aí que, dentro das características delas, é sempre falado no meio do povo. E sim, enfatizar a importância que nesses textos é dado à vida. Enfatizar a importância que é dado à vida. A diferença entre as formigas e outros animais, inclusive o homem, é o cuidado com todos os membros. Na organização do formigueiro, cada casta, né, como foi falado, tem as suas funções. E uma específica, né, a casta, o grupo, casta, como elas são chamadas? Casta. Cientificamente falando, né, que foi lá onde eu fui pesquisar as características dela. Tem as operárias, e ela que é responsável pela coleta do alimento. E eu falei que a gente ia falar sobre vida. E o que é o alimento? A gente sabe que a vida ela é nutrida pelo alimento. A vida de qualquer ser vivo, ela é nutrida, ela é mantida através e pelo alimento. Desta forma, as operárias são responsáveis pela vida no formigueiro. São elas responsáveis por levar o alimento. Então, são elas responsáveis pela vida de cada indivíduo ali dentro do formigueiro. Associando essas operárias com o povo de Deus, a gente para pensar no como o povo, como nós deveríamos agir de verdade. E estávamos até conversando um pouco, não sei se você estava, quando eu e o Cleiton, a gente estava conversando a respeito do tempo que a gente vive hoje, principalmente por conta desse frio. O povo de Deus, ele deveria ser o responsável pela provisão e nutrição de todos os povos com alimento genuíno. A característica, trazendo aqui dentro da analogia com a formiga, né, dentro dos grupos, dentro das divisões, as operárias, os operários, servos. O povo de Deus teria que estar servindo esse alimento, os garçons, com alimento genuíno para todas as nações. Primeira característica, alimento, vida. Por isso, o versículo 8, que eu enfatizar aqui no versículo 8, ele fala de provisão. No verão faz a provisão do seu mantimento. Graça e paz. Você está no canal da missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. E isso não é um jargão, é o que nós temos nos esforçado a cada dia para viver. Você que está chegando agora, que Deus abençoe sua vida, que a mão do Senhor seja sobre a tua vida. Você que caiu de paraquedas no nosso canal, seja muito bem-vindo. Que Deus te abençoe.
mais e mais em nome de Jesus. Na Bíblia, o alimento representa palavra de Deus, e representa também o próprio Cristo. A gente olhar Jeremias, não precisa abrir, 15 e 16, lá vai estar dizendo, Jeremias 15 e 16, quando eu encontrava as tuas palavras, eu as devorava. Elas se tornaram a minha alegria e a felicidade do meu coração. Porque teu nome era invocado sobre mim, Senhor Deus dos Exércitos. No salmo inicial que Dalvânia leu, ela leu lá 73, né? Onde Asaf começa a falar e a dizer que teve inveja, aquele povo que era próspero, do ímpio e aquela coisa toda. E estava faltando exatamente essa alegria no coração dele. Ele chegou até a falar com todas as letras da inveja. E a palavra, aqui como alimento, ela tem que chegar em nossa vida e gerar felicidade e alegria, a ponto de sermos chamados, da nossa conduta ser totalmente mudada e sermos chamados pelo nome do Senhor. Quem é que vai ali? É o povo de Deus, é o servo de Deus, é o filho de Jeová. É isso que a palavra tem que proporcionar na nossa vida. E ela vai proporcionar quando entendermos que ela é alimento de verdade. Mas eu falei que não é só a palavra que representa, que o alimento não representa essa palavra, mas também representa o próprio Cristo. João 6,51 diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então, vida. E aí, quando eu entendi, quando o Senhor falou, eu entendi nos textos lá de 1 a 9, de Provérbios 6, sobre vida, a gente fica assim preocupado e tentando entender onde é que está isso, onde é que está isso. Mas aí o Senhor foi dando devagarinho. Então, a nossa vida, ela tem que ser pautada no alimento verdadeiro e genuíno, para que em nosso coração gere alegria, felicidade e a gente tenha a vida eterna. Que é alegria maior do que a gente ter convicção e certeza do o caminho em que a nossa vida está tomando vai culminar em uma vida onde não vai haver dor, não vai haver, como diz Cassiane, nem vai haver tristeza, nem vai haver, como é? Mas aí a letra da música, não vai haver dor, não vai haver tristeza, não vai haver mais choro, não vai haver mais nada disso. O verso 8 também fala, o versículo 8, né? Também fala de ajuntar alimento no tempo da ceifa. A segunda parte do versículo 8 fala em ajuntar o alimento no tempo da ceifa. Para que ajuntar alimento? A própria palavra diz para que a gente não ande ansioso com o que comer, com o que vestir, porque as aves não ceifam, não colhem e são alimentadas pelo Pai. Então, para que ajuntar? São algumas perguntas que são, às vezes a gente pensa que é complicado de responder, mas quando a própria Bíblia responde, né? E nós estamos falando de alimento e estamos falando de alimento espiritual. Olha que o Salmo 119,6 fala: guardo no coração as tuas palavras. Se alimento é palavra,
e lá a formiga está ajuntando, porque é aquele alimento que vai gerar vida dentro do formigueiro e para todas elas, o alimento que nós precisamos ajuntar e guardar verdadeiramente em nosso coração é a palavra de Deus. Isso não quer dizer que o que a gente ganha com o nosso salário, a gente vai gastando de forma absolutamente sem pensar no futuro. Até porque o contexto do mundo que a gente vive hoje nem dá para poder fazer isso. Mas não de forma como muitos pega e guarda de tal jeito que acaba fazendo do dinheiro, como está na palavra, o seu próprio Deus. Então, guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. E palavra é vida. E se essa palavra é vida, a própria palavra que vai gerar vida. E aí, Jesus um dia perguntou para os discípulos se eles queriam ir embora. E aí Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? Se somente o Senhor tem palavras de vida eterna. João 6,68. Então, para termos vida verdadeira, para estarmos alegres na vida que nós estamos aqui, nós precisamos gerar e guardar essa palavra no coração. Quando a palavra, que é alimento, que é Cristo e que é Deus, é gerada e guardada em nosso coração, em momento oportuno, fazendo referência a Hebreus 4,16, em momento oportuno, será refúgio e fortaleza e socorro bem presente para todos que se encontram em angústia. E não foi o que Dalvânia comentou e falou agora há pouco? Sim. Apesar de ser minha esposa, ela nem bateu o olho aqui. Eu ainda pensei em dar para ela ler, mas eu fiquei resistente. Eu sempre gosto de mostrar. Mas, não sei, eu não quis mostrar dessa vez. Foi uma decisão minha, não foi porque não deu tempo. Foi uma decisão minha. Eu não quis mostrar para ela. E agora eu entendo. Porque a palavra inicial do que ela trouxe aqui, esse vídeo vai ficar ótimo. A palavra inicial que ela trouxe aqui, eu tossindo, estou gripado. Quer dizer, eu não sei, eu não sei se eu estou gripado. Eu não estou gripado, mas essa secura maltrata muito a minha garganta. E hoje passei o dia tossindo. E eu não quis mostrar para ela. Não quis, decidi, não vou mostrar. E depois eu fiquei com sentimento de culpa. Poxa, por que eu não quis mostrar? E aí agora eu vim entender que tinha algo ainda a ser complementado, né? Ou ser dado início como foi aqui. E Hebreus 4,16, né? Como foi lá no momento oportuno, que aí eu juntei o Hebreus 4,16 com Salmo 46,1. E aí cheguemos-nos, pois, confiadamente ao trono da graça. O que é o trono da graça? É onde há alimento genuíno. É onde verdadeiramente a gente vai encontrar tudo que é necessário para que a gente seja nutrido, se manter em pé, firme, forte e fazendo o que nós temos que fazer. Hebreus 4,16 e Salmo 46,1. Eu acabei juntando os dois aqui, ficou até, parece até que é um versículo só. Mas no início a gente percebe, eu falei lá que as formigas, elas são organizadas em grupos e cada grupo tem a sua tarefa. Cada grupo desempenha bem a sua tarefa.
Então, aqui temos que chegar confiadamente ao trono da graça, onde ali é o alimento genuíno, a gente vai receber aquele alimento, e a partir desse alimento, a gente vai recebê-lo para que a misericórdia, para que recebemos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos em momento oportuno, como eu li lá no início da frase. E esse momento oportuno, socorro, essa misericórdia, ela não virá simplesmente sobre a minha vida, mas o alimento que a gente recebe não é para que seja retido unicamente para nós. Eu e minhas dificuldades com a tecnologia. Esse socorro ele virá em momento oportuno. E quando é esse momento oportuno? Esse momento oportuno, como também foi feita uma pergunta aqui, Bem oportuno. que também foi feita aqui essa pergunta, porque só foi curado o momento oportuno, o Espírito Santo vai mostrar e vai dizer qual é o momento oportuno, com quem será esse momento oportuno e o que será feito neste momento oportuno. Amém. Quais vão ser as misericórdias, qual vai ser o socorro que vai acontecer naquele momento. E isso, se estivermos confiadamente diante do trono da graça, recebendo esse alimento genuíno. O alimento para as formigas, tanto para as formigas, que é um alimento físico, como para o povo de Deus, que é um alimento espiritual. Das formigas estamos falando do alimento físico, do povo de Deus estamos falando de um alimento espiritual. Claro que não podemos deixar de lado o físico, que sem esse, como fala minha mãe, saco vazio não para em pé, então não tem como desenvolver tarefa sem o alimento físico. Mas aqui no caso específico, alimento físico para as formigas e o alimento espiritual para o povo de Deus, esse alimento é que vai determinar ao indivíduo quem ele será. Na colônia de formiga, a quantidade de alimento e o teor da nutrição, dada às larvas, enquanto ainda são larvas, determinará que tipo de formiga ela se transformará. E quando eu falo tipo de formiga, apesar de ter vários grupos, só vão ter 2 tipos de formiga. Formigas a rainha e as demais. Aleluia, Jesus. É a alimentação que vai determinar que tipo de formiga elas serão. Uma rainha ou uma operária? Que tipo de alimento que nós estamos absorvendo, que nós estamos recebendo, que nos coloca, que ou não nos coloca como deveríamos estar na presença de Deus. E pior ainda, que tipo de alimento é que nós estamos fornecendo, porque afinal de contas não somos como as formigas operárias, não devemos ser como as formigas operárias e levar esse alimento. Qual é o tipo de alimento que nós estamos fornecendo? Porque nós só vamos fornecer o alimento como operários que a gente sair para poder coletar. Eu vou lá, a formiga vai lá, coleta aquele alimento e leva o alimento para o formigueiro. Eita, meu. E qual é o alimento que nós estamos buscando, que nós estamos gerindo em nós, que estamos sendo alimentados, para poder, a partir daí, alimentar os demais. Então, assim também é com o povo de Deus. Uma alimentação adequada determinará quem seremos em Deus e quem seremos também para Deus. Em e para.
Porque a alimentação vai nos colocar em posição. E a partir daí, enviar. É essa alimentação que vai determinar isso. Claro, aliada à postura, né? A obediência, como é sempre falado aqui dentro da missão Ressignificar. Conforme quem seremos em e para Deus, conforme o que já foi determinado. Que antes que te conhecia, antes que te formastes no seio da tua mãe, eu já te conhecia e eu já te consagrei para ser profeta entre as nações. Jeremias, capítulo 1, logo ali no iniciozinho. Então, assim como as formigas, que já está determinado quem elas vão ser, aqui também, no que diz respeito ao povo de Deus, já está determinado. E aí, em muitas situações, as pessoas acham que a gente pode escolher. Claro, sim, a gente pode escolher, mas o melhor já está definido. Se eu for escolher, com certeza não será o melhor. E isso vai ter consequências na minha vida e de todos aqueles ao qual o Senhor já determinou que deveríamos estar como as formigas, cultivando o alimento na vida de cada um. Vai se apanhar no filho do irmão. Então, conforme já foi determinado, né? Aí, assim como a formiga, rainha ou operária, o povo de Deus, reino sacerdotal e nação santa, ou, e aí, esse ou aí é a vontade de cada um se coloca como quer. E onde é que a Bíblia mostra isso? Êxodo 19, de 3 a 6. Então subiu Moisés a Deus, e do monte Êxodo 19, 3 a 6. Então subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou, dizendo: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: vós tendes vistos o que fiz aos egípcios, como vos livrei sobre asas de águias, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se atentamente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu pacto, olha aí novamente a questão do guardar. O pacto, a gente sabe que o pacto, o primeiro pacto, o segundo pacto, o primeiro, o segundo pacto, primeira, segunda aliança, Antigo, Novo Testamento, como queiram determinar, ouvirem a minha voz e guardar o meu pacto, então sereis a minha possessão particular, e aqui eu acrescento, como eu gosto de falar, particular, privado, individual, dele mesmo, e não de mim mesmo, né, mas dele mesmo, do Deus, dentre todos os povos, porque minha é toda a terra, e vós sereis para mim reino sacerdotal e nação santa. Reino sacerdotal e nação santa, desde que ouvimos não dá, né? Desde que ouvirmos a voz do Senhor e guardar a sua palavra, o seu pacto, que é o alimento verdadeiro e genuíno. Sem que a nossa vontade humana, que muitas vezes acaba deturpando, acaba deformando a palavra pura, de acordo com as nossas necessidades, de acordo com as nossas vontades, para que a gente seja beneficiado. E aí
não vou fazer parte desse reino sacerdotal. Você, como deixei escrito ali, voou. E dentre essa questão ainda das formigas, dentro de características das formigas, existe uma característica muito especial nas formigas que não é em todos os grupos de animais, nem mesmo no meio do homem, que é a questão do cuidar no sentido de quando uma está ferida, as outras carregam e levam e cuidam. Quando morrem, leva também lá para o formigueiro. E outra característica interessantíssima, ela tem mais de 30... A comunicação entre elas é por questões químicas, odores químicos. E tem mais de 32 odores químicos. E quando elas saem à caça de alimento, ela deixa um trilho químico que as outras sabem que ali tem alimento e tem alimento bom. E quando encontra perigo ou alguma dificuldade, também deixa um tipo de odor químico para que as outras não vão por ali. Então, elas não estão preocupadas em querer ser, como foi falado em uma outra palavra mais atrás, a melhor, e sim em desenvolver aquilo que lhe foi determinado. Aleluia. Buscar alimento para poder fazer com que todos os que estão ao seu redor, quem foi determinado, possa se alimentar, crescer e ser, no nosso caso, reino sacerdotal. E não estão preocupados se serão rainhas, não estão preocupados se vão ser pastores, não estão preocupados se vão ser missionários em lugares como Dubai, em lugares como Cancún, que na África, em interior, aqui mesmo no Brasil, interiorzão, onde a gente sabe que é muito difícil a vida, ninguém quer ir. Mas esse tipo de característica da formiga que também deve ser aliada ao povo de Deus. Tudo isso gerando vida. Provérbios 6, de 1 a 9. Gerando vida. Então, assim que o povo de Deus tem que ser. Aqui, não estou preocupado em querer ser grande entre os homens, mas gerar vida entre os homens. E nós só geramos vida através do alimento sólido, verdadeiro e genuíno, que é a palavra de Deus, que é o próprio Deus, que é o próprio Cristo. Amém? Amém. Glórias a Deus. Senhor, te louvamos, te glorificamos mais uma vez por este momento em que o Senhor nos tem proporcionado podermos compartilhar, Pai amado, da vida que o Senhor tem concedido a cada um de nós. Por o Senhor ter mostrado a cada um de nós a necessidade de sermos, Pai amado, aqueles que conduzem alimento verdadeiro, sólido e genuíno, a vida, Pai amado, de muitos que estão perecendo. Que o Senhor nos faça mesmo, Pai amado, como essas formigas que não estão preocupadas, Pai amado, em receber elogios, em receber, Pai amado, algum tipo de compensação por estarem fazendo simplesmente aquilo para a qual foram criadas. Que assim também possamos ser nós, Pai amado. Entender que estamos neste mundo para poder realizar, Pai amado, a vontade e os propósitos para o qual o Senhor nos chamou. Que a cada dia que passe, possamos abrir o nosso coração, enchê-lo, Pai amado, da Tua palavra, que é o alimento verdadeiro, genuíno,
E com esse alimento, Pai amado, nos alegrarmos e nos sentir, Pai amado, felizes a ponto de não simplesmente guardá-los para nós, mas distribuí-lo, Pai amado, para todos aqueles que estão ao nosso redor. Que todos possam sentir, Pai amado, essa mesma alegria que nós sentimos, que é estar, Pai amado, te servindo. Não, Pai amado, como se fôssemos escravos, tendo que fazer, porque senão vamos perder a salvação, vamos perder determinadas situações, vamos perder isso, vamos perder aquilo. O servir não é pelo perder, Pai amado, que possamos perder, mas é pelo que simplesmente podemos ganhar. Ganhar a vida, Pai amado, compartilhar a vida. Isso é que é o importante, Pai amado, no caminhar junto contigo. As formigas entenderam isso e agem dessa forma. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos e os nossos corações e nós possamos ser e agir, Pai amado, tal como elas agem, com um diferencial, entendendo que esta é a vontade do Senhor e que isto é o melhor para cada um de nós e para o teu povo. Por isso, Pai amado, nós te agradecemos, te louvamos e te glorificamos, porque o Senhor, diante da tua infinita misericórdia, o Senhor não nos deixa esquecer de forma nenhuma do motivo pelo qual estamos aqui. Te louvamos, te glorificamos, em nome de Jesus. Amém.